Você já parou para pensar que pode estar passando por um lugar com história bíblica sem nem saber? Muitos dos marcos descritos nas Escrituras ainda existem hoje, mas o tempo, o progresso e a rotina esconderam esses lugares à vista de todos, o que antes era palco de milagres. Encontros com Deus ou batalhas épicas agora parece apenas uma paisagem comum, ignorada por quem não conhece o seu valor. Mas e se eu te dissesse que redescobrir esses lugares pode reacender a sua fé e trazer à tona uma conexão profunda com tudo aquilo que você já leu ou ouviu sobre a Bíblia? Hoje, você vai conhecer lugares que ainda estão de pé e que carregam o peso da eternidade. Durante séculos, muitos acreditaram que os relatos da Bíblia eram apenas simbólicos ou que seus cenários estavam perdidos no tempo. Mas a verdade é que grande parte desses marcos continuam lá, intactos ou preservados, prontos para nos lembrar de que tudo isso aconteceu de verdade. Esse vídeo é para te mostrar que a fé cristã não está desconectada da realidade. Muito pelo contrário, ela está fundamentada em lugares reais, que ainda hoje apontam para verdades eternas. Ver esses lugares com novos olhos é como encontrar pegadas antigas no presente, rastros de um Deus que deixou marcas no mundo e no coração de quem crê. Então se prepara, porque o que vem agora vai mudar a forma como você enxerga a Bíblia. Nós reunimos uma lista com marcos bíblicos que continuam vivos, mas que quase ninguém nota. São lugares escondidos no meio da vida moderna, alguns ainda utilizados por comunidades antigas, outros esquecidos pelo tempo. E no final dessa lista, o último local pode te surpreender a ponto de despertar algo profundo dentro de você. Acredite, vale a pena ver até o final. Nosso primeiro marco é o Poço de Jacó. Esse é o lugar onde Jesus teve aquela conversa marcante com a mulher samaritana. Um momento único onde ele revela que o verdadeiro culto não depende de lugar, mas de espírito e verdade. O que poucos sabem é que esse poço ainda está lá, em Nablus, na Cisjordânia. Preservado há mais de 2000 anos, ele continua sendo um ponto de visitação, mas quase ninguém imagina que ali aconteceu um dos diálogos mais profundos do Novo Testamento. É como se estivéssemos tão acostumados a ouvir essa história que esquecemos que ela tem um endereço real, um solo onde Cristo pisou de verdade. Em seguida, temos o tanque de Siloé. Lembra quando Jesus curou um cego de nascença? Foi nesse tanque que ele mandou o homem lavar os olhos, e foi ali que o milagre aconteceu. Por muito tempo, o tanque de Siloé foi considerado apenas um mito, mas escavações recentes revelaram a estrutura real, exatamente como o Evangelho de João descreve. Ele está localizado em Jerusalém e ainda hoje carrega vestígios daquele milagre. O impressionante é que milhares de pessoas passam por perto sem sequer perceber o poder espiritual escondido ali. É mais uma prova de que a Bíblia não está desconectada da realidade. Ela faz parte dela. Agora vamos para um caminho, literalmente. A Estrada de Emaús. Essa é a rota onde 2 discípulos caminharam após a crucificação de Jesus, até que o próprio Cristo ressuscitado apareceu a eles. Hoje, arqueólogos acreditam ter identificado partes reais desse caminho com base em descrições e distâncias bíblicas. Trechos antigos de estrada romana ainda são visíveis perto de Jerusalém e Latrune. É fascinante imaginar que você pode caminhar pelo mesmo caminho onde Jesus caminhou e que naquele percurso ele reacendeu a fé daqueles homens. Esse caminho não é apenas histórico, ele é simbólico, um lugar onde olhos são abertos e corações queimam. Outro local surpreendente é o Monte Gerizim. Na Bíblia,
Ele é citado como o Monte das Bênçãos. Foi lá que Moisés mandou metade das tribos proclamarem as bênçãos de Deus. Mais tarde, foi ali que os samaritanos construíram seu templo rival ao de Jerusalém. E o mais impressionante, até hoje, uma pequena comunidade samaritana realiza cerimônias religiosas nesse monte. É um dos únicos locais onde a fé antiga permanece viva, mesmo que ignorada por muitos. O Monte Gerizim é um marco que grita: as promessas de Deus ainda ecoam, mesmo que poucos estejam ouvindo. Se esse vídeo já despertou algo dentro de você, aproveita para deixar o like agora e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a espalhar esse conteúdo para mais pessoas que também querem redescobrir a fé por caminhos inesperados. E claro, comenta aqui embaixo: você já conhecia algum desses lugares? Seguindo nossa jornada, encontramos o Vale do Cedron. Ele aparece diversas vezes nas Escrituras, especialmente nos momentos finais da vida de Jesus. É o vale que separa Jerusalém do Monte das Oliveiras. Foi por ali que Jesus passou ao ir para o Getsêmani, onde chorou e orou antes da crucificação. Hoje, esse vale ainda existe, com sepulturas antigas e caminhos preservados. Milhares caminham por ele, sem perceber que ali Jesus pisou, chorou e enfrentou seu momento mais humano. É um vale silencioso, mas profundamente simbólico, um lembrete de que o Filho de Deus conheceu a dor bem de perto. Outro marco que poucos conhecem é a cidade de Gate. Sim, o lugar de origem de Golias. Durante muito tempo, muitos duvidaram que Gate tivesse existido, mas escavações em Tel Safi revelaram vestígios de uma cidade fortificada que bate exatamente com as descrições bíblicas. Ferramentas, estruturas e até inscrições encontradas ali mostram que essa cidade existiu de verdade. É incrível como, mesmo com tantas evidências, boa parte dos cristãos nunca ouviram falar disso. É como se o tempo tivesse enterrado a história, mas a arqueologia veio para desenterrar a verdade. E que tal o altar de Josué no Monte Ebal? Em Josué capítulo 8, lemos que o povo de Israel ergueu um altar nesse monte, logo após a conquista de Ai. Durante escavações, arqueólogos encontraram uma estrutura antiga que combina com as medidas e características descritas na Bíblia. Ali, pedras empilhadas formam um altar primitivo, que, segundo especialistas, é o mais antigo vestígio de culto ao Deus de Israel já encontrado. E mesmo com essa descoberta, o lugar é ignorado, esquecido, quando deveria ser reverenciado. É como se Deus tivesse deixado marcas em pedra, e poucos tivessem olhos para ver. E por fim, chegamos ao caminho do Êxodo. Essa rota é um mistério há séculos, mas diversas evidências naturais e arqueológicas apontam para trilhas, cavernas, inscrições e até artefatos que coincidem com a trajetória dos hebreus rumo à Terra Prometida. O deserto do Sinai guarda marcas que a ciência começa a reconhecer, mas que a fé já identificava há milênios. O mais impactante é perceber que aquele povo caminhou por lugares áridos, inóspitos, e sobreviveu porque Deus estava com eles. Hoje, quem pisa nessas trilhas, pisa sobre fé, promessa e milagre. Se você está gostando da jornada até aqui, compartilha esse vídeo com alguém que ama os mistérios da Bíblia. Manda no grupo da célula, da família ou no direct daquele amigo curioso. Ainda temos mais 5 marcos reveladores pela frente. E o último deles vai te deixar de queixo caído. O próximo é a fortaleza de Hazor. Essa cidade aparece no livro de Josué como um dos reinos cananeus mais poderosos, destruídos por Israel. Escavações revelaram camadas de destruição
compatíveis com incêndios em massa, bem como estruturas gigantes que confirmam o status de Hazor como uma cidade real e poderosa. O mais curioso, muitas dessas descobertas só foram analisadas recentemente, e mesmo com tamanha importância, Hazor ainda é um nome quase apagado da memória popular cristã. Mais um marco bíblico escondido, mas preservado por Deus no tempo. Vamos agora ao Monte Nebo. Esse foi o lugar onde Moisés contemplou a terra prometida, antes de sua morte. A vista lá de cima é ampla, clara e emocionante. Você consegue ver o Vale do Jordão e até Jericó em dias limpos. O monte está em território da Jordânia e foi transformado em um sítio de preservação cristã. Muitos passam por ele como ponto turístico, sem saber que ali foi o fim de uma jornada de fé de 40 anos. É impossível não se emocionar ao estar ali, como se Moisés ainda estivesse de pé, olhando em silêncio. Temos também as colunas de sal do Mar Morto. Uma delas é conhecida como a Mulher de Ló. Embora não haja confirmação arqueológica absoluta, muitas pessoas e estudiosos veem nela um símbolo do julgamento divino descrito em Gênesis. A formação é real, está lá, impressiona pelo formato e pela localização geográfica bem próxima ao local tradicional de Sodoma. Mesmo que seja apenas simbólico, esse marco nos convida à reflexão. Quantas vezes olhamos para trás quando deveríamos seguir em frente? Vamos direto ao próximo, a cidade de Dan, mencionada no Antigo Testamento como uma das fronteiras do Reino de Israel. Escavações em Tel Dan revelaram um portão monumental de pedra e inscrições com o nome Casa de Davi, considerada uma das evidências arqueológicas mais fortes da existência histórica do rei Davi. Muitos achavam que Davi era uma figura mítica, mas essa inscrição virou o jogo. O portão de entrada, com mais de 3.000 anos, ainda está de pé. É como se cada pedra dissesse: sim, a história é verdadeira. E por fim, o último marco, a escada de Jacó, ou mais precisamente, o local onde ele teve o famoso sonho da escada, com anjos subindo e descendo. Esse evento aconteceu em um lugar chamado Luz, que depois passou a se chamar Betel. Ruínas de antigas cidades cananeias foram encontradas na região de Betel com evidências de culto religioso primitivo. O marco pode estar soterrado entre restos arqueológicos, mas o significado permanece vivo. Deus ainda fala com aqueles que param para ouvir. Esses marcos não são apenas ruínas ou curiosidades históricas. Eles são testemunhas silenciosas de que o que foi escrito realmente aconteceu. Eles estão aí para lembrar que a fé cristã não é uma invenção. É uma resposta a um Deus que agiu na Terra, em locais reais, com pessoas reais. Descobrir esses lugares é como acender uma lâmpada dentro do nosso entendimento. A Bíblia não é apenas espiritual, ela é histórica, geográfica, concreta, e ela está mais viva do que nunca. Agora comenta aqui embaixo. Qual desses marcos mais te surpreendeu? Ou talvez você já tenha passado por algum sem saber. Compartilha a sua experiência, porque seu comentário pode fortalecer a fé de alguém. E se esse vídeo te edificou, não esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. E que a sua jornada seja cheia de descobertas como essas.